Para todos os interessados em saber como o medo, na verdade, impede ganhar dinheiro, impede crescer profissionalmente e empresarialmente, e, sobretudo, como os medos impedem a pessoa realizar-se, acompanhe esse vídeo até o final, ele será breve. Então, tem dois tipos de medo que nós podemos tratar. Eu vou me deter a um de um modo mais prolongado. Existe o medo patológico, que é o medo localizado. Eu tenho consciência. É o pavor, é o pânico, é a fobia da cobra, do escuro, do lugar aberto, dos vários objetos que nós já conhecemos. Medo patológico. Mas existe o grande problema do medo que não é esse. O problema do medo é o medo inconsciente. É o medo que não é percebido, que não é sentido. Ele só se faz presente através dos efeitos. Então, no medo patológico, mais ou menos 10% ou menos de pessoas no mundo sofrem desse medo. Enquanto que o medo de crescer, o medo inconsciente de infinitas coisas que impede o crescimento, ele ataca praticamente 80% das pessoas que vivem nesse mundo. Sobre esse nós vamos conversar um minuto. Então, observe uma questão. Nós não fomos preparados suficientemente para enfrentar a vida, para o trabalho árduo, para o crescimento, para as novidades, para tantas coisas. Isso é um fato normal, um fato cotidiano até. A maioria das pessoas não foram suficientemente preparadas. Portanto, nós carregamos dentro de nós, do nosso inconsciente, do nosso mundo subjetivo, muitas informações ou muitas desinformações, onde existem bloqueios, existem desvios de potenciais, existem paralisações, existem tantas coisas que impedem nós fazermos do nosso potencial uma estrada vencedora. Portanto, o chamado medo inconsciente é o medo de assumir a vida, gente. É o medo, de fato, de crescer. Então, é o medo de ser ousado. É o medo da iniciativa. Imaginem vocês o medo do novo. A maioria das pessoas tem medo da novidade. Vive no cômodo, vive no já conhecido, vive no conformismo e não ousa ser diferente. Então, o medo da novidade, o medo de fazer sozinho as coisas, o medo de ficar sozinho. Então, vem, na verdade, no mundo profissional ou no mundo empresarial, nós temos, na verdade, milhões de justificativas que nós arrumamos para não fazer os passos necessários. Não assumimos aquele projeto, não pegamos aquela oportunidade, não nos empenhamos naquela novidade, não pagamos o preço de uma situação, porque os argumentos justificatórios, eles são muito consistentes, que nós dão conta que nós estamos certos de não assumir, de não fazer. Na realidade, por baixo dos bastidores existe o medo, existe a insegurança, existe a não coragem de assumir a vida, certo? Então, vamos um exemplo prático e simples. Quantas pessoas que estão num casamento que não funciona, que não gostam e não se realiza. E tem consciência plena disso. Mas por que não sai do casamento? Porque tem medo. Medo do quê? Medo do julgamento da sociedade, medo da crítica dos outros, medo das críticas familiares, medo de descontentar não sei quem, medo de descontentar a própria companheira ou companheiro, mas é medo de ficar sozinho, é medo de perder a muleta, é medo de assumir as coisas. Então a pessoa fica numa relação que não é funcional, que deu até bons frutos, mas venceu anos ou décadas por causa do medo. E vocês sabem o que essa situação gerada pelo medo, ela provoca de perdas de ganho econômico, perdas de sorte, perda de crescimento, perda de oportunidade infinitas, certo? Então existe um medo clássico que é medo de ser julgado pelos outros. Então eu não faço 1 milhão de coisas, eu não assumo a minha vida, eu não sou como eu sou, porque eu tenho medo da crítica, porque eu tenho medo de ser julgado, porque eu devo ser certinho, porque eu devo corresponder aos outros. Tome um outro tipo de medo muito interessante. Medo de descontentar os outros. Medo de você não ser como os outros querem que você seja. O que se esconde por trás desse medo, gente? Esse medo
esconde a necessidade de ser amado. Eu não posso entortar o cabelo de um outro porque eu perco o amor dele. A meu na minha cabeça, porque eu perco a confiança dele. Porque ele não vai me querer mais bem. Então, o medo de não ser amado, medo de não ser amado, medo de ser desprezado, me leva a fazer muitos malabarismos em prol dos outros, agradando, concordando, rastejando, me prostituindo, quando na verdade eu deveria ser eu mesmo. Então, medo de desagradar os outros que esconde, no fundo, uma necessidade de ser amado e de não ser desprezado, certo? Então, observe, para nós fecharmos o nosso take aqui, que ele é sempre curtinho. Os medos mais importantes que impedem 2/3 do crescimento da maioria das pessoas, 2/3 eu falei, de 3 fica só 1. Da maioria das pessoas não são os medos conscientes, não é o medo da cobra, não é o medo do escuro, não é o pânico, não é o medo de não passar num teste, é um outro tipo de medo. Portanto, como é que se resolve esse tipo de medo? O medo patológico é uma questão de psiquiatria, é uma questão de psicologia clínica, é uma questão de terapêutica medicamentosa, certo? Mas esse outro medo que pega profissionais liberais, empresários, executivos, funcionários de todas as naipes, certo? Como é que se resolve isso? Repito e friso, é o medo que mais faz perder na vida. Perder economia, perder crescimento, perder realização, perder prazeres, perder tudo. E ficamos enclausurados, fazendo um circuito de curto tiro, né? Num vai e vem, no cômodo, no seguro, no convencional, no conformismo. Como é que se resolve isso, gente? Certo? Bem, eu digo numa síntese, é necessário fazer um processo de crescimento. É necessário preparar-se para a vida. É necessário entender o processo superior da evolução. É necessário aperfeiçoar-se no prazer de crescer e de viver, porque nós somos especialistas na dor. Então, é necessário evolução, desenvolvimento, desbloqueio, uso do próprio potencial de um modo livre, criativo e ativo. Assim que se resolvem as coisas. Vocês aguardem, os que puderam ver esse vídeo, um conjunto de aulas espetaculares, em breve, que trata esse tema de um modo amplo e profundo, dando a solução integral de como se pode proceder para resolver os medos, que são medos do crescimento, não são os medos patológicos. E se você conseguir realmente pegar essas aulas, estudá-las e praticá-las, você na verdade terá de volta os 2/3 que você está te omitindo ou está te sabotando para não tê-los, terá de volta para acrescentá-lo no teu crescimento, certo? Então, valeu o nosso encontro, valeu o nosso papo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer!